Queridos irmãos e irmãs, que riqueza este pensamento amoroso do nosso Papa Francisco para cada um de nós. Começo a perceber que para entrar na relação com o imenso coração desse povo brasileiro, tenho que bater na porta do seu coração. E é isto que eu faço. A mensagem: nunca o mundo teve tanta doutrina. Nunca o mundo conseguiu conquista em vários aspectos e domínios sobre ciência, sobre posse, sobre a matéria, sobre a vida, sobre ciência. Entretanto, toda a intelectualidade do mundo, toda a doutrina bíblica, se não tiver a capacidade de se dirigir na direção do coração humano, pouco significa. Há um momento que o Papa Francisco nos disse uma palavra muito forte, particularmente para nós, padres, bispos, religiosos, mas também para você, pai e mãe. Pouco adianta ser cardeal, ser papa, ser bispo, ser padre religioso ou um católico de nome. O que interessa é ser discípulo de Jesus. Para poder me relacionar com o ser humano, eu tenho que bater na porta do seu coração. Nós estamos no momento da história humana que chamamos a orfandade existencial. Os estudiosos de ciência humana chegam a dizer que a humanidade passa por 5 fases, que cada um de nós passamos. Aqui seria horas de reflexão. As chamadas 5 fases chama a primeira fase mítica, que no dizer seria isso: o ser humano é um ser que não acredita em si. É um ser humano que não descobriu o seu valor. É o ser humano que atribui tudo o que lhe acontece à força que estão fora. Os culpados são sempre os outros, não eu. Fase mítica: eu sou uma vítima. Fase racional: é a hora que o ser humano se questiona. Fase criativa: é a hora que o ser humano se pergunta o que eu faço daquilo que me acontece. É uma fase decisiva. Estamos vivendo a chamada fase cibernética, onde o ser humano, pelos meios de comunicação, pelos meios sociais, aproximou as distâncias, resolve tudo em poucos segundos. Uma notícia em segundo está espalhada pelo mundo inteirinho. É a era chamada da comunicação planetária. Entretanto, incrivelmente, essa era é a era da solidão, onde vivemos juntos, comemos juntos, dormimos juntos, rezamos juntos, mas estamos sós, não existe mais a partilha da vida. E o ser humano está despertando para a chamada 5ª fase, que é a chamada fase do afetivo. O ser humano vive a orfandade, a solidão, o vazio. Ele está só no meio de multidões. Ele está só mesmo dentro da sua casa. As nossas casas e lares, em vez de serem famílias, são infelizmente um grupo de pensões. O mesmo vale para a nossa vida religiosa. Falamos de um Deus vivo, mas não partilhamos nossa vida. E então, se não entrarmos pela porta do coração, o que significa? Se não entrarmos pelo lado ferido do coração humano, dos seus sonhos, das suas aspirações, das suas necessidades, se o ser humano não se sentir acolhido, se ele não partilhar o seu ser, se ele não dividir a sua existência, ele sofre da maior enfermidade de sua vocação, porque a maior natureza do ser humano é amor, e amor existe para partilhar, e amor existe para abraçar, amor existe para ser visto, para amar e se deixar amar. Se isso não existe,
Deus está morto, Deus é teoria, Deus é intelecto, porque Deus é comunhão. Vocês são chamados a ser imagem de Deus. E ser imagens de Deus não significa ter rosto, nem pele, nem cor, nem raça, nem posição social. Ser imagem de Deus é sermos. E o ser humano que não consegue dividir o seu ser, ele se neurotiza, ele se esvazia, ele se quebra, ele tem dinheiro, mas ele tem a solidão. Ele goza, mas não é feliz. Ele é dono, mas ele é escravo. Eu já senti que para poder entrar em contato com o povo brasileiro, eu tenho que entrar pelo portal do seu coração. E eu? E você? E você, marido, entrou pelo portal do coração de sua esposa? Coração significa aquilo que a sua esposa é, aquilo que o seu marido é, aquilo que o seu filho é. Você entrou, você, patrão, entrou também, ou você tem só um operário para lhe produzir dinheiro? Ou eu, você ainda medimos o ser humano pela sua mente, pela sua intelectualidade, pelo seu corpo, pela sua vida? Será que a gente não vê um mundo de suicídio, de pessoas que se suicidam, apesar de toda a sua fama, todo o seu dinheiro? Será que você não se dá conta? O ser humano quer ser amado, o ser humano quer ser acolhido, o ser humano quer ser entendido, o ser humano quer dividir o seu coração e não só as coisas. Somos órfãos num casamento se o ser humano também não divide o seu coração. O casamento é um simples contrato social. É uma empresa de gozar, de um servir ao outro, mas não é o mais lindo. O ser humano quer ser abraçado, quer falar, quer expressar, quer chorar, quer existir. E saber viver isso é entrar pelo portal do coração. E é isso que Deus sempre fez através de toda a história bíblica. Deus não veio, como nos diz São João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Deus não veio para julgar o mundo, Deus veio para salvar o mundo. As parábolas mais belas de Cristo são as palavras de ternura, de misericórdia, de amor, de compreensão. Jesus não julgou ninguém, Jesus amou e por isso transformou. Se não amarmos o ser humano, se o ser humano não se sentir acolhido dentro do seu coração, na sua vida, no seu sonho, nas suas feridas, ele acaba doente, vazio. Deus é uma distância, Deus não interessa. Por isso, para que eu possa entrar em contato, eis que nós estamos entrando na chamada quinta fase da humanidade, que é a fase chamada da ternura, do abraço, do acolhimento, do obrigado, do partilhar dos sonhos, das feridas, da dor, do íntimo do outro. Quem nunca fez a experiência de dividir o seu ser no mais profundo do seu ser com alguém, é alguém que na verdade não existe, não fez a experiência da vida, não fez a experiência do amor. Dividir o ser e acolher o ser do outro é celebrar no tempo a eternidade de Deus. É o começo do paraíso e da eternidade. Que o Pai Eterno, através da ação do seu Espírito, nos ensine nesse mês missionário a irmos ao encontro do coração do outro, do ser do outro, para o amar como ele é e ajudá-lo a ser aquilo que ele deve ser. Com a sua bênção eterna de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como é que você ama o outro? Reflita sobre isto.